Boa noite, meus irmãos. Nós estamos entrando nesse momento para começar o nosso programa, o nosso trabalho, né? Não é programa não, trabalho, sala de bate-papo. Eu convido os irmãos para nos ajudar nessa noite, em nome de Jesus. Convido você a estar adorando ao Senhor nessa noite. Aprendemos com o Senhor nessa noite através da sua palavra, né? Já chegou aqui a Kelly. Vamos aguardar a chegada do nosso convidado. Já está aqui o querido William. Já está aqui também. Deus abençoe, meus irmãos. Daqui a pouco nós vamos começar a sala de bate-papo. Nós vamos falar nessa noite sobre como cultivar em nós a busca do conhecimento. Como cultivar em nós a busca do conhecimento, né? O pastor Edinaldo acabou de chegar. Nós estamos com a tela virada. Vamos ver se nós conseguimos fazer essa live com a tela virada. Para a gente ter o melhor recurso, né? Estamos aguardando a chegada do pastor Edinaldo, meus irmãos queridos que estão chegando nessa live para nos ajudar. Deus abençoe. Deus abençoe. Dona Irani está chegando. Estamos aguardando o pastor Edinaldo chegar para nós conversarmos nessa noite. Nós vamos falar como cultivar em nós a busca do conhecimento. Vamos usar um texto bíblico nessa noite para podermos aprender mais do Senhor. Boa noite, Dona Irani. Boa noite, pastor Edinaldo. Estamos aguardando aqui, meus irmãos, o contato com o pastor Edinaldo para nós começarmos essa nossa live nessa noite, em nome de Jesus. Boa noite a Luciane, que já está conosco aqui. Boa noite. E aí, queridão? Que isso? Aí a gente fica mais bonito assim, ó. Melhora. A gente fica menos medonho. Tá certo, rapaz. Tem sempre que melhorar alguma coisa, né, irmão? Rapaz. Boa noite, meu irmão. Como é que tá aí? Boa noite, queridão. Graça e paz, tudo bem? Tudo bem, né? Nós estamos aqui com alguns irmãos já nos ajudando na live aqui. A Luciane, entramos a Kelly. Tá chegando bastante gente aqui. Pastor, o assunto que nós vamos entrar daqui a pouco é como cultivar em nós a busca do conhecimento. Vamos esmiuçar aqui esse tema para podermos juntos trazer para os irmãos que estão nos acompanhando nessa live algum propósito, né, para que eles possam aplicar nas suas vidas. Então, conto com a cooperação do irmão. O irmão está aí preparado? Are you ready? Estamos firme e forte. Firme e forte, né? Firme e forte. Então tá bom. Graças a Deus, né? Vamos aguardar mais um minutinho? Tranquilo. E aí nós entramos em definitivo. Quero dar boa noite para os irmãos da Igreja Presbiteriana do Diamante, também os irmãos da Igreja Presbiteriana em Osasco, São Paulo. Alguns irmãos de Osasco eu não conheço. Quando eu fui aí em São Paulo, eu conheci apenas alguns irmãos ali da parte dos jovens, mas foi muito bom. Então, boa noite aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Osasco, para os irmãos da Igreja Presbiteriana do Diamante.
Deus abençoe. Amém. Pastor, como é que tem sido esses dias aí, pastor, de quarentena? Então, rapaz, oportunidade única, né? Uma experiência singular nas nossas vidas, totalmente diferente de tudo aquilo que a gente já vivenciou até agora. Não só em relação aos mais novos, mas em relação aos antigos, a experiência ou a percepção é uma só. Jamais vimos coisa desta natureza, né? Verdade. E ainda ontem, numa reunião virtual aqui com os homens, foi levantada uma questão que eu achei muito interessante. Você sabe quanto tempo Noé ficou na arca? Juntamente com a sua família? No dilúvio? Com 40 dias e 40 noites, né? Hã? 40 dias e 40 noites de chuva. Foi 70 dias que eles ficaram? Não lembro. 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias, pois é. 1 ano e 10 dias. Então, isso de alguma maneira trouxe um certo alento para o coração, porque estamos aí há 50 dias, né, de isolamento social. Uhum. Então, aprendendo, crescendo e tirando lições proveitosas dentro do tema que foi levantado aí, oportunidades para o crescimento, para a maturidade, para uma melhor percepção da realidade e uma melhor também atuação na nossa realidade, né? Eu acho que a oportunidade para o crescimento ela é muito grande neste momento que estamos passando aí. É verdade. Tá ok. Vamos então, pastor, dar início à nossa live nessa noite. Como cultivar em nós a busca do conhecimento? Tem como o senhor fazer uma oração? Amém. Amar o Senhor nessa noite? Querido Deus, com alegria no coração, nós aqui estamos. Quero te agradecer pela vida do Cícero, da sua família, da sua igreja. Te agradecer, Deus, pela sua disposição em estar sempre trazendo temas que sejam capazes, ó Deus, de nos fazer não só pensar, mas de nos fazer também ter uma atuação melhor na nossa sociedade, na nossa família, no nosso trabalho, enfim, no local onde nós estamos inseridos. Pedimos a bênção do Senhor para este momento, que o Senhor realmente esteja direcionando aqui esta conversa, esse bate-papo, e que o Espírito Santo do Senhor esteja realmente ministrando no coração de todos nós. É a nossa oração, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, para a nossa conversa nessa noite, eu peguei uma parte, né, um texto da Bíblia, né, para nos direcionar. Como o assunto é como cultivar em nós a busca do conhecimento, eu peguei aqui um texto da Palavra de Deus que está em 2 Pedro. Se os irmãos que tiverem suas Bíblias aí, se quiserem abrir, 2 Pedro, capítulo 3, do verso 16 ao 18. Nós vamos falar nessa noite, meus irmãos, como cultivar em nós o conhecimento. Né? Estamos aqui com a Simone, a Keila já chegou. Boa noite para os irmãos. Vamos ver esse texto, 2 Pedro, capítulo 3, do 16 ao 18, que diz assim, pastor, olha só. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, e os ignorantes deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estais de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pastor, tem nesse texto aqui algo bastante interessante para nós podermos entender sobre como cultivar em nós a busca do conhecimento. O apóstolo Pedro, nessa segunda carta, estava instruindo a igreja a se preparar para a vinda de Cristo. E a instrução que Pedro dá para que os irmãos se preparem para a vinda de Cristo é se armar contra ignorantes, segundo Pedro,
que estavam usando textos, narrativas, de forma equivocada, para enganar os crentes. E aí, Pedro vai dizer, olha, vocês foram avisados de antemão sobre isso. Que alguns insubordinados, alguns mentirosos entrariam no meio de vocês para enganar vocês. Então, por conta disso, vocês devem buscar o quê? Antes, crescer na graça e no conhecimento. A deixa que Pedro deu ali, pastor, foi que Jesus estava voltando, então a igreja devia se preparar de que forma? Buscando conhecer mais. Buscando mais o conhecimento. Então, como cultivar em nós a busca desse conhecimento, pastor? Diante, com o próprio Pedro viu aqui, nós estamos às portas da volta de Jesus e nós estamos vivendo um tempo em que parece que as pessoas estão relaxando em relação ao conhecimento de Deus e o aprimoramento das suas vidas em relação ao entendimento sobre Deus. Como cultivar conhecimento nesse contexto? Parecido até com o de Pedro. Muitos enganadores nos nossos dias, muitos incautos pegando a palavra de Deus e ensinando heresia, e a igreja, às vezes, despreparada, às vezes, desarmada para enfrentar a situação. Como que nós devemos enfrentar essa situação? Como os irmãos que estão nos assistindo devem enfrentar essa situação? Eu acho que, primeiramente, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. E só fazendo aqui uma observação, eu estou sem sinal aqui de Wi-Fi aqui em casa, então eu estou indo aqui no 3G. Então, se de repente der alguma oscilação aí, saiba que as condições técnicas aqui hoje estão limitadas, mas quero crer que com a graça de Deus vai dar tudo certo. Ok. Bom, irmãos, em relação à sua pergunta, eu acho que a primeira coisa que nós devemos nos ater é entender que nem todo mundo que fala em nome de Deus é de Deus. Né? Eu acho que essa é a primeira recomendação. Nem todo mundo que ensina em nome de Deus, nem todo mundo que prega em nome de Deus, nem todo mundo que usa o nome de Deus, e aqui nós estamos falando dentro desse cenário evangélico, cristão, protestante, né? Enfim, com todas as suas ramificações, com todos os seus desdobramentos, né? Então, nós precisamos ter esse grau de maturidade de entender que nem todos aqueles que pregam, que usam e falam em nome de Deus são de Deus. Então é isso que o apóstolo Pedro ele vai trazer para nós ao longo da sua carta, falando a respeito, inclusive ele usa uma expressão muito forte no capítulo 2, quando ele fala sobre a fé como um negócio, que esses falsos profetas iriam fazer comércio das pessoas, iriam tratar os seres humanos, iriam tratar os seus ouvintes como sendo simplesmente mercadorias. Essa é a expressão que ele usa no capítulo 2. Então, eu penso e creio que a primeira coisa que nós devemos ter é o seguinte, é não ser ingênuos, não é? Porque essa é uma questão muito fácil. Nós somos tentados a sermos atraídos por uma boa fala, por uma conversa muito agradável, né? Por elementos que sejam capazes assim de nos emocionar. Então nós somos levados pela questão das sensações e nem sempre pelas questões do entendimento, da reflexão. Então isso traz assim traz certas complicações para a vida das pessoas. Então a primeira observação que eu faço é essa, é de não se deixar levar por aqueles que falam em nome de Deus, simplesmente achando, eles falam em nome de Deus, pregam em nome de Deus, coisas podem acontecer por causa da graça de Deus, mas isso também não é o que vai legitimar que aqueles que falam em nome de Deus sejam de Deus. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é que nós devemos ser criteriosos, nós devemos ser como os bereanos, nós devemos verificar nas Escrituras realmente se aquilo que está sendo dito confere. E aí envolve questões um pouco mais amplas, né? Porque eu e você que passamos por um seminário, nós sabemos quais são as regras utilizadas para se fazer uma boa interpretação bíblica.
E nem todos os membros ou aqueles que ouvem, que acompanham pregadores, que fazem parte de uma igreja, às vezes têm esse conhecimento. Né? Então, dependendo das motivações daqueles que pregam, ele pode fazer com que o texto diga algo que seja de acordo com a sua conveniência, não de acordo com aquilo que Deus propôs. Uhum. Então, primeiramente, eu acho que é isso. Não ser ingênuo de achar que todo mundo que fala em nome de Deus é de Deus. O segundo é de sermos criteriosos, né? De sermos zelosos, de sermos pesquisadores, né? De realmente procurarmos compreender qual é o significado das coisas. Eu acho que são duas regras assim bem simples, bem básicas, mas que já servem para ajudar bastante. Ok. Pensando nesse texto, viu, pastor Edinaldo? Né? E até vendo o comentário da Aline aqui, a Aline está aqui, tá? A Aline está aí, rapaz. Está aqui, está esperando, eu acho que é o Caio, acho que o nome do menino dela é Caio. Ela disse, aí sim, Cícero e o pastor Edinaldo, sustância. Rapaz, e eu que achava que o Tigrão era devagar, mas não é não, o Tigrão é uma benção. Ai, coisa boa. Boa noite, viu, Aline? Deus abençoe você e essa criança que está chegando. Deus abençoe. Coisa boa. Um abraço, querido. Mas, pastor, aqui tem um texto do Martim Lutero, que ele diz assim, uma frase do Martim Lutero relacionada a conhecimento, principalmente bíblico, como arma para a defesa da fé. Ele diz assim, a vida do cristianismo consiste em pronomes possessivos. Uma coisa é dizer, Cristo é um Salvador. Outra coisa é dizer, Cristo é o meu Senhor. O diabo pode dizer o primeiro, mas somente um cristão salvo pode dizer o segundo. É claro que ele está referindo aqui, eu acredito, ao crente eleito e escolhido por Deus, que também tem a preocupação em se armar e se preocupar em conhecer mais a Deus. Porque é uma pessoa que ela está na igreja e ela não tem preocupação em buscar mais conhecimento para ela andar armada contra esses mercenários da fé que existe aí, como foi lido aqui pelo próprio Pedro, né? Como o próprio Pedro, há 2.000 anos atrás, estava alertando, essa pessoa que não busca conhecimento aprofundado de Deus, ela está aberta para engolir, para aceitar várias mentiras, vários enganos, várias heresias. Por exemplo, pastor, o texto, em outra tradução, a partir do verso 17, diz assim, ó, Pedro está dizendo, no que diz respeito a você, amado, você foi avisado, em outra tradução. Portanto, você deve estar atento para não se deixar levar pelos erros dos homens sem lei, e assim cair no seu próprio fundamento. Antes, você deve cuidar para que cresça na graça e no entendimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pensando nesse texto, eu trouxe aqui, pastor, algumas soluções para responder essa pergunta. Como cultivar em nós a busca do conhecimento? Eu trouxe aqui algumas sugestões. A primeira sugestão, eu queria que o senhor me ajudasse nessa sugestão. Baseado nesse texto, a primeira sugestão é reconhecer que nós precisamos conhecer. Porque sempre tem alguém, pastor, que diz assim, não, eu não preciso, não, eu já sei. Sabe quando você vai pregar para alguém, você vai evangelizar alguém, e essa pessoa está toda armada? Ela diz assim, eu não preciso não, eu já sei. Então, tem cristãos que também andam nessa linha também. Não, eu já sei. Eu não preciso conhecer mais nada, não. O que eu já sei está bom. O que o senhor acha? Nós precisamos reconhecer que precisamos conhecer? Bem-aventurados são os humildes de espírito, né? E realmente. Eu acho que sem esse quebrantamento, sem esse entendimento, a soberba vai tomar conta do nosso coração. E a gente vai começar a achar que já sabemos o suficiente ou já sabemos tudo. Né? Quando, na verdade, nós, às vezes, conhecemos tão pouco. Você me fez pensar aqui, Cícero, de um texto que eu li acerca do comentário de Atos 2, 42 e 47, feito por John Stott. E quando ele fala ali sobre as evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo. E é interessante que ele vai dizer o seguinte, que Lucas começa descrevendo Atos
2:42, depois daquele acréscimo extraordinário de quase 3.000 pessoas à igreja, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então note você que era uma igreja que fora visitada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, mas o fato de serem cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, não fizeram com que eles não tivessem um desejo ardente por conhecer as Escrituras. Aliás, essa é uma das evidências, é uma das marcas de uma igreja cheia de Deus. Ela quer conhecer Deus, ela quer compreender mais acerca de Deus, ela quer aprofundar o seu entendimento. Um crente cheio de Deus, ele não vai se contentar com a superficialidade, ele não vai se contentar em ficar nadando em águas rasas, ele vai querer mais profundo, ele vai querer mais, ele vai querer compreender mais, até porque nós estamos falando daquele que é uma fonte inesgotável. Então, quando o Espírito vem sobre a igreja, vamos assim dizer, quando ele vem sobre um crente, ou age na vida de um crente, essa é uma das primeiras evidências, é o desejo por compreender, é o desejo por saber, né? Então, usar o Espírito Santo, ou usar o relacionamento com Deus como desculpa para não crescer, na verdade, é desconhecer o que o próprio Espírito Santo faz e qual é a própria ação do Espírito Santo, porque sim, a palavra é a espada do Espírito. Então, quando o Espírito age, uma das suas evidências na vida de uma pessoa ou de uma igreja é que eles vão amar a palavra de Deus. Eles vão buscar conhecer mais a Deus, crescer no conhecimento de Deus. Perfeito. Tem uma frase aqui do William Barclay: responsabilidade grave, pois quem conhece o certo e faz o errado está sob dupla condenação. Viu que frase forte do William Barclay, né? De que o cristão, ele vai para a igreja, mas ele não vai para a igreja enganado, não. Ele não vai para a igreja no escuro, tentar a sorte, né? Como alguns entram em algumas religiões aí, seitas aí, e muitas vezes nem sabem o que está por trás daquilo, né? Por exemplo, quem embarca aí no espiritismo, mesa branca, nem sabe o que acontece realmente ali dentro daquelas reuniões. Na maçonaria, as pessoas às vezes entram no escuro. Mas o cristão não. Me parece, pastor, que a dificuldade, então, dessa busca de conhecimento, de cultivar em nós o conhecimento, é porque muitas vezes o cristão não reconhece que precisa conhecer. Não é isso? Perfeito. Perfeito. Eu acho que... E é uma coisa totalmente incompatível, né? Penso eu, com o espírito do Evangelho, com a essência do Evangelho. Né? Porque o Senhor Jesus, ele passou 3 anos ensinando. E a missão que ele confiou aos apóstolos e confia à igreja de hoje é que ela continue fazendo discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, o trabalho do ensino, o trabalho do discipulado, ele é para a vida. Né? Então, como que você faz discípulos sem instrução? Como que você faz discípulos sem orientação? Como que você faz discípulos sem uma boa formação bíblica, exatamente, doutrinária, teológica? Ou seja, o não conhecer, o não crescer no conhecimento, ele é incompatível com a essência da fé. Tá certo? Exatamente. Ele é incompatível com a essência da fé. Se você ler, por exemplo, na parábola do semeador, Jesus vai dizer que Satanás só tem eficácia na mente daqueles cuja palavra não penetrou o coração, ficou na superficialidade de suas vidas, de seu entendimento, de sua compreensão. Isso mesmo. Mas aqueles que compreenderam as Escrituras, a Bíblia diz que esse frutificou a 30, 60 e a 100 por 1. Mostrando o valor do ensino, mostrando a importância do conteúdo do que é ensinado, e mostrando também a importância da recepção daquilo que está sendo ensinado. Ok. Aqui tem uma pergunta da Aline. Ela disse que esses dias tem pensado exatamente nesse assunto que nós estamos falando aqui. E ela gostaria de saber qual é a diferença de arrependimento e de remorso. Qual a diferença de arrependimento? Ela estava pensando, segundo ela nesse dia, sobre arrependimento genuíno, sobre mudança mesmo, com caráter cristão. Ela gostaria de saber qual a diferença entre arrependimento e remorso.
Tem como o senhor explicar para ela, pastor? Tentando ser bem prático, eu penso que arrependimento, ele traz transformação e traz alegria porque gera mudança no coração, né? O arrependimento leva você a uma mudança de postura, o arrependimento leva você a adotar novos hábitos, o arrependimento leva você a não praticar aquilo que você outrora havia feito. O remorso é uma dor que não gera transformação, ele gera tristeza, ele gera muita culpa, mas ele talvez não conduz você a uma mudança de vida, uma transformação de atitude, de sentimento, de comportamento. O arrependimento não. O arrependimento ele vem acompanhado de transformação. O arrependimento ele gera a tristeza por aquilo que fez, mas ao mesmo tempo ele traz alegria porque ele sabe que quem arrependido foi, perdoado será, não é? E consequentemente ele traz um desejo por não querer fazer novamente aquilo. Ao passo que o remorso eu vejo como sendo um sentimento de culpa, né, por talvez não ter condições de fazer algo mais, mas a pessoa convive com a culpa, mas ele não gera o alívio da paz, do perdão, da alegria que procede de Deus. E quando a gente pensa no arrependimento, eu vejo que ele vem sempre acompanhado de mudanças, né? Mudança no pensar, mudança no sentir, mudança no agir. E ao passo que eu acho que o arrependimento talvez ele nos leva a adotar medidas talvez até mais cruéis com a gente mesmo, né? Adotar medidas mais radicais com a nossa vida. O arrependimento não. O arrependimento é positivo. Eu acho que o remorso ele é mais negativo. O senhor sabe, a palavra... Melhor esse negócio aí. A palavra arrependimento ela foi usada por Jesus em Mateus 4,17, né? Arrependei-vos que está próximo o reino de Deus. A palavra arrepender ali é metanoia. Metanoia no grego significa mudar de direção, girar 180 graus. O arrependimento que Jesus está pregando ali é diferente de algumas pregações que existem aí, dizendo que esse arrependimento é de contrição, é um arrependimento de sentir-se triste pelo pecado. Não, a palavra ali está ligada à mudança de mentalidade. Jesus estava lidando com as pessoas que na teologia estavam vivendo o efeito noético do pecado, né, pastor? Explica aí o efeito noético, que eles vão achar que está relacionado a Noé e não a Adão. Então, o efeito noético do pecado é o efeito na mente, é o efeito na parte emocional da pessoa. Toda a sua mente, o seu ser está corrompido por causa do pecado. Então, o homem não sabe tomar a direção correta, o homem não sabe tomar decisões corretas, o homem não tem desejos corretos, o homem ele está dominado pelo pecado. Então, quando Jesus aparece no deserto dizendo arrependa-se, ele está dizendo mude essa mentalidade sua, ou seja, deixe obedecer a sua mente e volte-se para mim. A ideia é obedecer ao Senhor Jesus. Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas, às vezes, ouvem pregações aí, alguém dizer que aquele texto de Mateus está dizendo para as pessoas se arrependerem. Se arrepender como forma de remorso. Não, remorso é igual o pastor falou aqui. O remorso é um sentimento de culpa. O remorso é o resíduo da ação do pecado, é o efeito contingente do pecado. Eu pequei e me senti mal. Mas eu volto a pecar e me sinto mal. Eu volto a pecar e me sinto mal. É uma coisa que Deus deixou no homem. O homem, ele peca e sente mal. Só que esse remorso não produz, igual o pastor Edinaldo falou, esse remorso ele não produz transformação. O arrependimento, sim. Aí, voltando ao texto lá, quem produz arrependimento verdadeiro no homem é o Espírito Santo. Porque é ele que faz o homem retornar para Deus. Ele faz o homem voltar-se para Deus.
Mas se o Espírito Santo não atuar, se Deus não atuar, o homem não se arrepende verdadeiramente. Né, pastor Edinaldo? O homem está totalmente dominado pelo pecado, por isso ele não tem força em si para querer Deus. É por isso que muitos na igreja, às vezes, não têm força para buscar conhecimento e nem reconhecer que precisa do conhecimento e nem entender que esse conhecimento vai lhe dar armas para enfrentar as heresias. E é isso que eu queria também ver se o senhor me ajuda aqui. Como cultivar em nós a busca do conhecimento? Primeiro nós falamos aqui, reconhecer que nós precisamos conhecer. Agora, segundo, pastor, aprender a se defender das heresias. Como nós vamos aprender a se defender das heresias se não buscamos conhecimento? O que o senhor me diz? Qual a sua opinião? Eu acho que é bem complicado, fica bem comprometido aí a nossa apologética, né? O apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos saber da razão da esperança que há em nós. Então, como é que você explica a fé que você tem? Como é que você explica por que você crê e quais são os fundamentos da sua fé? Então, a gente tem que sair dessa superficialidade, desse berçário espiritual eterno, que alguns insistem em viver nele, né? Sempre na mamadeira, sempre no leite espiritual. E a Bíblia diz que nós devemos crescer. O apóstolo Paulo, ele fez duras críticas à igreja de Corinto, dizendo, olha, eu já deveria estar conversando com vocês no nível mais elevado, no nível mais profundo, mas vocês não estão em condições. O tempo está passando e vocês continuam ainda no rol do berço da espiritualidade. Então, quando nós olhamos a nossa realidade, eu acho que aí entra um aspecto muito importante, porque nós precisamos ser pessoas conhecedoras da nossa época. Né? Nós precisamos saber os livros que estão sendo mais vendidos, por que são mais vendidos. Nós devemos estar conectados à nossa realidade, saber como que as pessoas estão pensando, por que elas estão se comportando assim, porque nós devemos apresentar o Evangelho de uma maneira realmente contextualizada, de uma maneira esclarecedora, de uma maneira bem reveladora no sentido de estabelecer conexão entre o Evangelho e aquilo que nós estamos vivendo, e para isso nós precisamos ser conhecedores. Eu li um livro uma vez, Uma Força em Movimento, e ele mais ou menos dá uma parafraseada naquilo que John Stott já disse no livro dele, ouça o Espírito, ouça o mundo. Então o crente é aquele que tem uma Bíblia na mão, e é aquele que tem as revistas, os jornais, os meios de comunicação em outra. Então ele olha a Bíblia e ele olha o que está acontecendo à sua volta. Então, nós precisamos conhecer bem essa ferramenta, né, esse meio que Deus nos outorgou, que é a sua palavra, que é a sua revelação. As coisas reveladas pertencem a nós. Elas não foram dadas por Deus para que nós a ignorássemos, dizendo o seguinte, não, o Espírito Santo vai me trazer fatos novos, o Espírito Santo vai me... Né, então eu não preciso da Bíblia. Esse não é um conceito saudável, né, não é um conceito bíblico. Então, eu penso que nós, para saber da razão da esperança que é em nós, nós precisamos conhecer qual é essa nossa esperança. Crer é também pensar, né? Crer é compreender, crer é entender aquilo que Deus nos revelou. E aí, consequentemente, conhecer a nossa realidade. Algumas pessoas, às vezes, partem por querer compreender apenas o aspecto negativo das coisas. Então, como que eu conheço uma nota falsa? Esmiuçando a nota falsa? Ou será que, de repente, conhecer o verdadeiro já seria um caminho suficiente? Se eu conheço bem qual é a nota verdadeira, ao passo que, quando eu olhar para a falsa, fica bem mais fácil. Por que eu tenho que necessariamente compreender a falsa primeiro, para depois... Não, vamos conhecer a verdade, vamos nos alimentar da verdade. E aí, diante dos falsos ensinos, diante dos ensinos errôneos, enganosos, a gente vai ter o discernimento. Né? Então, eu creio que nós precisamos ter esse entendimento, viu, Cícero, de que nós precisamos saber da razão da esperança que é em nós.
né? Sim. O povo de Deus tem que ser um povo inteligente. E aí, com base no livro de Daniel, o povo que conhece a Deus é um povo forte, é um povo inteligente, não é um povo domesticado, não é um povo que vai ser facilmente manipulado, que vai ser facilmente controlado. Por isso que há três coisas, se você me permite, que eu acho que deve definir muito bem qual é a nossa participação na nossa sociedade. Existem aqueles que optam pela alienação, eles não se envolvem, eles acham que a espiritualidade bíblica ela tem que ser vivida no seu casulo, no seu isolamento, no seu distanciamento, pegando uma palavra muito comum hoje. Né? Uhum. Então, esses que optam pela alienação, eles têm uma mensagem, mas não têm receptores. Ao passo que há outros que partem para a imersão. Ou seja, no afã de querer ganhar o mundo, eles se tornam como o mundo. E aí eles têm receptores, mas eles não têm mensagem. Então, qual seria o caminho? Qual seria a solução? Alienação? Não. Imersão? Também não. Então, eu acho que só existe uma solução: participação crítica. Sim. Entendeu? Verdade. Perfeito. Interessante, pastor, ajudando o senhor também nesse pensamento aí. Pedro diz assim, ó, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro dos insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. A palavra cautelai-vos, no grego, interessante, essa palavra no grego é filasso. Filasso significa, em meio a costumes e regulamentos estranhos, eu me mantenho firme na minha fé. Pedro está dizendo, em meio a esse contexto de tantas coisas estranhas, se mantenha firme na sua fé, como o senhor falou. Como defender a fé que é em mim? Eu preciso conhecer a Escritura. Eu vejo nesses dias, pastor, completando aí o que o senhor está dizendo, muitas aberrações em igrejas aí, parece que os cristãos não amadureceram para enxergar. Não estou defraudando nenhum irmão que está assistindo a live, não. Eu estou só trazendo observação para os irmãos. Nós temos, por exemplo, nesses dias, pastores vestidos de rabino. Nós temos nesses dias igrejas com símbolos judaicos, com candelabro, bandeira de Israel. Tem pastor tocando chofar dentro de igreja. Temos até o templo de Salomão. Nós temos aqui gente trazendo de volta os costumes da lei para a graça. Agora, como que eu sei disso? Eu sei porque eu li, eu estudei. Eu sei diferenciar as sombras da graça, o que Cristo cumpriu tudo nele, que estava escrito no Antigo Testamento. Mas tem gente que fica deslumbrado, pastor. Quando vê um pastor colocando um quipá na cabeça, né? Aquele chapéuzinho na cabeça e pregando bonito, e os irmãos ficam encantados. E, nossa, quem dera ser na presbiteriana, o pastor se vestisse de judeu, porque parece que a pregação com a roupa de judeu, a roupa judaica, tem mais unção. E o que é isso, pastor? Isso é uma forma do cristão absorver heresia. É o segundo ponto que eu trago para o irmão aqui. Nós precisamos aprender a defender da heresia. Mas como defender se nós não sabemos o que é heresia? O senhor tem enxergado isso? Nós temos visto, por exemplo, pregação coach. Pastores coach virando febre. Meninos aí de 20, 25 anos trazendo pregação, mensagens emotivas, fazendo plateia chorar, pregando heresia, as pessoas chorando. Como que a pessoa vai saber que isso é heresia se ela não está lendo a palavra de Deus, buscando mais conhecimento? O senhor tem enxergado isso também, pastor? Infelizmente, são os males dos nossos dias, né? Na verdade, eu acho que são os males de todos os dias, porque no Antigo Testamento as recomendações a respeito dos falsos profetas, elas não eram poucas. O povo de Deus sempre teve que ser um povo cuidadoso, criterioso. Em Cristo continua, né, as recomendações do Novo Testamento para que o povo de Deus realmente fosse um povo cuidadoso, zeloso, um povo que compreendesse a sua fé, que soubesse se defender, que não desse ouvido a qualquer voz, não é? São claras nas Escrituras, essa questão do ensino, essa questão do conhecimento, essa questão
de nós compreendermos realmente para saber defender, para não se deixar levar por mecanismos, né, de persuasão, de envolvimento, que trazem assim, pode até trazer lágrimas aos olhos, mas não gera transformação no coração. E eu até diria o seguinte, você ficaria até bem assim de equipar, viu? Eu acho que você ficaria bem de equipar, eu acho que ficaria, você ia ficar Então, bonito. eu vou assim. colocar também um candelabro lá na igreja também, tá? E uma bandeira de Israel. E uma bandeira de Israel. Pode deixar que eu vou fazer isso. Infelizmente, Cícero, isso é um reflexo de uma espiritualidade que não se contenta com o simples, né? Que quer coisas mais rebuscadas, sofisticadas, e o que é pior, que eram apenas sombra daquilo que estava por vir. Querer resgatar essas coisas, querer trazer essas coisas de volta ao cenário da espiritualidade, é o mesmo que dizer o seguinte, que Cristo não nos é suficiente, que Cristo não é o bastante. É uma forma de você fazer aquilo que o apóstolo Paulo, que Pedro, eles fizeram muito, né? Porque havia propostas naquela época de dizer o seguinte, olha, você não precisa necessariamente abrir mão do judaísmo por causa do cristianismo. Você pode ter os dois. Então, se você ler as cartas do apóstolo Paulo, se você ler a carta aos Hebreus, né, os judaizantes tinham essa proposta de querer induzir as pessoas a dizerem para elas o seguinte, não precisa abrir mão do judaísmo, não. Vocês podem ter o judaísmo, mas pode ficar com o cristianismo também. Ou seja, essa espiritualidade híbrida, né? Essa espiritualidade flex, tá certo? Ela não é bíblica, não. Ou é Cristo, ou não é nada. Tá certo? Ou é Cristo, ou só Cristo, né? Somente Cristo. Esse é o fundamento da nossa fé. Somente Cristo. Qualquer outro mecanismo que a gente queira agregar, que a gente queira acrescentar, como sendo instrumentos de complementação, ou qualquer coisa dessa natureza, é descaracterizar Cristo, é não julgá-lo suficiente, é não julgá-lo como aquele em quem todas as coisas se cumpriram. Vai ler Hebreus, e o autor vai dizer quem é maior, Cristo ou Moisés? Cristo ou os anjos? Cristo ou Arão? Quem que é maior nessa questão? É o Filho de Deus. Então por que nós vamos ter que resgatar essas coisas se tudo aquilo que aconteceu ao longo da história apontava para ele, se consumou nele, se cumpriu nele? Por que resgatar isso? Não há necessidade alguma. É uma maneira de nós dizermos Cristo para mim não é suficiente. Se ele não é suficiente, então você não tem nada. Perfeito. Aqui tem um versículo de 2 Pedro 3:16 a 18. O verso 18 é como Pedro dá uma exortação à igreja para ter cuidado com os falsos mestres que estavam ali no seu contexto, trazendo heresias e dizendo para eles cautelar. No verso 18 ele diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja bem, pastor, uma coisa interessante aqui, que é também uma maneira de nós cultivarmos a busca do conhecimento. O judaísmo daquela época não reconheceu Jesus como Messias. Então, eles não aprofundaram em conhecer Jesus, de forma alguma. Não só naquela época, como os judeus de hoje. Né? E é interessante, porque a falta de conhecimento de Jesus, de entender quem é Jesus, de se aprofundar em Jesus através da leitura da palavra, através de uma vida piedosa, afasta as pessoas da verdade que é Cristo e as aproxima de aberrações, de mentiras, de heresias. Então, quando nós vemos nesses dias algumas denominações abraçando o judaísmo, abraçando heresias, abraçando superstições, misticismo, e as pessoas correndo atrás, significa que está faltando Cristo na vida dessas pessoas. E Cristo é que é o impulso para o nosso conhecimento. Conhecer Cristo é o que deve mover o desejo de conhecer.
Por que nós precisamos conhecer mais? Porque nós precisamos conhecer Cristo. Nós precisamos entender cada vez mais sobre Cristo nas nossas vidas, a importância de Cristo. Então, para finalizar, nosso tema final aqui, nosso ponto final, é como cultivar em nós a busca do conhecimento. Seria, pastor, buscando conhecer mais a Cristo? É isso que está faltando nos cristãos dos nossos dias? Eu acho que quando nós amamos alguém, a gente quer desenvolver um relacionamento cada vez mais próximo desse alguém. Então não é incompatível com a fé de uma pessoa que diz amar a Deus e ele não conhecer quase nada a respeito desse Deus. Então, conhecer, como diz o apóstolo Pedro, crescei na graça. Porque o conhecimento que nós temos de Cristo, ele não é acúmulo de informação. É um conhecimento que envolve o nosso coração. E nisso o cristianismo difere de qualquer outra religião. Qualquer outra religião, eles vão querer passar apenas informações. Mas o cristianismo lida com o coração. É a transformação do coração. Então, quando nós falamos do conhecimento, nós estamos falando de um conhecimento que é transformador, de um conhecimento que gera vida, de um conhecimento que gera realmente uma mudança radical na vida da pessoa. Então, quando eu amo a Cristo, eu quero conhecer mais a respeito de Cristo. Eu quero ser conformado à imagem de Cristo. E como que nós vamos ser conformados à imagem de Cristo sem o conhecimento de Cristo? Como que a nossa mente vai ser cativa a Cristo se eu não sei qual que é a mente de Cristo? E como que eu sei qual é a mente de Cristo? É através das Escrituras, é através da sua palavra, é através da sua revelação, é através daquilo que os apóstolos transmitiram acerca dos seus ensinamentos e assim por diante. Então não tem outro caminho. Se eu amo a Cristo, se eu quero conhecer a Cristo, e se o alvo das nossas vidas é sermos conformados à imagem de Cristo, não tem outro caminho. Não basta só orar, Senhor, que o Senhor me transforme. Eu quero ser como Jesus. Vai ser como Jesus se você associar isso à questão do entendimento, do conhecimento da palavra de Deus, que vai nos transformando, né? De que maneira poderá o jovem, disse o salmista no Salmo 119, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, essa transformação ela é proveniente de onde? De uma experiência mística, de arrepios? Não. Ela é resultado do meu relacionamento com Deus por intermédio da sua palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, disse Jesus. Perfeito, é interessante, porque nesses dias em que eu até estava conversando com o pastor José Carlos Gacente, fiz uma live com ele falando sobre a desconstrução da metanarrativa, a desconstrução das metas narrativas, né? A Bíblia é uma metanarrativa, a Bíblia aponta para um fim. E nós estamos vivendo um tempo assim. Há uma descredulidade em relação à Bíblia, em relação ao discurso cristão, que aponta para um conhecimento de um ser superior, que vai preencher todas as lacunas da minha vida. Isso tem sido abafado do meio da sociedade, e outras coisas têm sido colocadas no lugar. Então, quando o cristão entende que ele precisa buscar cada vez mais o Senhor, para que nisso ele se encha de Deus, como o Senhor falou, entenda a mente de Jesus, possa se tornar um com Cristo, então ele vai estar apto para se defender das heresias, das mentiras, dos enganos que existem aí fora. Não só isso, como o Senhor falou, o conhecimento de Cristo é transformador. O conhecimento de Cristo me transforma, me muda meu caráter, muda meu comportamento, me faz uma nova criatura por meio da obra do Espírito Santo em mim. Porque já que eu estou em Cristo e Cristo está em mim, eu preciso absorver
esse conhecimento de Cristo, para que eu possa me tornar um com Cristo, sendo nova criatura. E isso é um processo. Mas se você não busca conhecimento, se não lhe interessa aprofundar, na verdade, sobre Jesus, sobre Deus, o que vai acontecer? Você vai estar suscetível, você vai ser como aquela casa com a porta aberta, onde qualquer um pode entrar, pode fazer morada, pode aplicar ali seus costumes, suas regras, e até dominar aquela casa. Assim é a vida de quem não busca aprofundar no conhecimento sobre Deus. Tem uma frase da Bíblia de Cambridge, pastor. A Bíblia de Cambridge, ela diz assim: o conhecimento é enfatizado como um elemento de crescimento, em parte essencial à plenitude da vida cristã. O conhecimento é enfatizado como um elemento de crescimento. Ou seja, o conhecimento, a busca por aprofundar sobre as coisas de Deus, nos faz amadurecer. Não é, pastor? Nos faz crescer, sair do estado de criança, como o senhor falou no começo, não é? Perfeito. Concorda? Concordo. E se você me permite, eu estou aqui com Colossenses 3,16, que começa dizendo assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E se você pesquisar o que significa esse verbo habitar, não é um inquilino que vai morar por um determinado tempo numa casa e depois vai sair. É um habitar para se tornar quase que um proprietário. Essa é a ideia do texto, né? E de que maneira essa palavra tem que habitar no coração? Ricamente. Ricamente. Então, vamos imaginando aí essas dimensões, né? E aí ele continua dizendo: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então veja como que o habitar dessa palavra no meu coração, ele vai trazer como consequência o quê? O instruir, o aconselhar, o orientar, o auxiliar alguém. Tudo isso é resultado de quê? Resultado do conhecimento que eu tenho dessa palavra, resultado do domínio da palavra no meu coração, né? Que vai transformar minha mente, que vai transformar as minhas emoções, que vai transformar as minhas ações, porque aquilo que nós falamos é um conhecimento transformador. Então, tudo isso é resultado de quê? É resultado da Escritura, é resultado da palavra. Por isso que a ordem de Pedro, na maneira como ele coloca, ele fala do crescer na graça, não é? E no conhecimento de Cristo. Porque é como a verdade sem amor, né? Eu falo a verdade, mas espera aí, falar a verdade com amor. Assim é a questão do conhecimento, porque tem muitas pessoas que talvez vão até crescer no conhecimento, mas não na graça. A graça quebranta, a graça humilha o sujeito, a graça traz a temperança, a graça traz a humildade, ao passo que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, por isso, crescer na graça, porque quando eu cresço na graça, e vem com ela o conhecimento, o coração vai ser moldado. O entendimento que eu tenho de Cristo vai ser um conhecimento que vai me conter, ou conter o velho homem, para que ele não se ensoberbeça. Por isso, graça e conhecimento é uma combinação perfeita para o entendimento e para o saber. Fechou, muito bonito, viu, pastor? Para ajudar também, junto com o pensamento do pastor, é uma frase do John Piper. Ele diz assim: o melhor fertilizante para a nossa esperança e piedade é o conhecimento de nosso futuro na graça de Deus. John Piper, falando sobre nossa piedade, está ligado ao conhecimento da graça de Deus, como o senhor acabou de falar aí. Pastor, temos aqui alguns irmãos conosco. A Aline, ela disse assim: muito bom, muito esclarecedor, muito obrigado. Vou refletir sobre o que nós explicamos sobre arrependimento e remorso. Nós temos aqui bastantes irmãos conosco aqui, creio que irmãos da igreja de Osasco. Então, eu queria que o senhor deixasse suas considerações finais. Nós estamos encerrando nossa sala de bate-papo. Quero agradecer ao senhor por sua disponibilidade e suas considerações finais nessa noite para os irmãos que nos assistiram, sobre como cultivar em nós a busca do conhecimento.
né? Com a graça e o conhecimento do Senhor, né? Só pegando a questão lá da Aline, eu estava lembrando aqui que eu acho que o remorso ele gera dor sem solução. Ao passo que o arrependimento ele pode gerar uma tristeza, mas ele nos aponta também, ou nos conduz a uma direção, nos conduz a um caminho, nos conduz a uma transformação. Verdade. E as considerações finais, meus irmãos, é que nós somos uma geração privilegiada. Nós somos uma geração da informação, da tecnologia. Tantas coisas estão disponíveis a nós, né? A gente lê os antigos irmãos de outros tempos, onde o acesso à literatura era algo tão escasso. Quantos lugares não têm as oportunidades que nós temos, não têm o acesso que nós temos? Mas talvez o que paira sobre nós pode ser um pouco daquilo que diz o provérbio, que a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Talvez pela abundância de informação, de conteúdo, de pregação, de pregadores, de livros, de literatura, de tanto conteúdo teológico extraordinário, talvez isso gere em nós uma certa saturação, levando-nos a uma acomodação e não a um aprofundamento do conhecimento. Vamos aproveitar, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós somos indesculpáveis por conhecer tão pouco, por sermos tão pouco transformados, não é, diante de tanto que Deus tem nos dado. Vamos buscar, vamos crescer, vamos amar o nosso Senhor, vamos procurar conhecê-lo cada vez mais. Amém. Amém, então, pastor, muito obrigado. Pastor Edinaldo, da Igreja Presbiteriana de Osasco, esteve conversando conosco nessa noite. Quero agradecer a ele por sua disponibilidade. Quero agradecer também aos irmãos que estiveram conosco nessa noite, né? O Adenilson, Luciane, Keila, né? Aline, né? Um abraço para o Tigrão lá, Aline. Os irmãos da Igreja de Osasco que estiveram também nos acompanhando. Deus abençoe. E eu quero contar com os irmãos no nosso próximo encontro, se Deus quiser. Nós fazemos nossa sala de bate-papo na quarta e no sábado, às 20 horas, onde nós trazemos sempre um tema diferente para nós conversarmos, discutirmos, chegarmos a um consenso, chegarmos a um ponto comum. Quero agradecer, então, a cada irmão, a cada irmã, e vamos finalizar nossa live adorando ao Senhor. Daqui a pouco nós encerramos em nome de Jesus.